fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o coração, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho de Emaús, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, somente até aí, queria que você curvasse a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida. Estamos falando da ressurreição de Jesus e da importância desse feito. Obrigado, porque estamos na tua casa, amamos o Senhor e amamos o teu reino. Queremos cada dia ouvir a tua voz. Que nesta noite o Senhor incline, Senhor, teu ouvido a ouvir o nosso clamor, e que a nossa oração seja ouvida e que a tua presença seja manifestada, como aconteceu no caminho de Emaús. Para tanto, eu te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido. Fala conosco de uma forma que nós entendamos, para que nós possamos aplicar a tua boa palavra. Assim eu oro, na certeza de que o Senhor me ouve, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. O nosso tema vai ser caminhada. Diga comigo: caminhada. O que significa caminhada? Trajeto, caminho longo, jornada. Nós temos aqui um texto, conforme a leitura, assim bem como temos um tema, que é exatamente aquilo que nós lemos. Nós temos aqui 2 discípulos. Certamente esses discípulos faziam parte dos 70, eles não faziam parte daquele grupo dos 12 ou 11, eles faziam parte dos 70. E a gente vê quando Jesus lá atrás recomenda que eles deveriam evangelizar, anunciar as boas novas de 2 em 2. E esses discípulos moravam em Emaús. Emaús ficava distante de Jerusalém aproximadamente 11 quilômetros. E a grande verdade é que esse relato se deu exatamente no domingo da ressurreição. Por volta das 5, 6 horas da noite,
porque eles já estavam vivendo o pôr do sol, né? Já estava para escurecer quando Jesus fez com que ia seguir, e eles constrangeram Jesus a ficarem com eles na sua casa, nessa aldeia chamada Emaús. Mas nós entendemos que durante a leitura, quando Jesus entra na caminhada, Jesus pergunta acerca do que eles estão conversando. E eles indagam a Jesus dizendo: será que você é o único peregrino que não sabe os últimos acontecimentos que aconteceram nesses dias? E Jesus pergunta para eles quais, né? Na verdade, todo aquele fato, os fatos se deram exatamente na pessoa de Jesus, mas eles estavam de que forma? Com seus corações fechados, com seus olhos sem conseguir perceber. Entendamos uma coisa, irmãos: quando você fala de uma pessoa ressuscitada, né? Essa pessoa ressuscitada, ela não tem mais aquele semblante de dor da sexta, do dia da crucificação. O sangue de Jesus se esvaindo, caindo pelo seu rosto, né? Aquele semblante de dor, de amargura, de angústia, né? Seria a mesma coisa se você dissesse assim para mim: apóstolo, o senhor está mais magro, e se eu estivesse ressuscitado? Uma pessoa ressuscitada, ela nunca teve gorda, né? Porque você está num corpo totalmente restaurado, né? Imaginemos, eles olham para Jesus, embora eles poderiam pensar consigo o seguinte: essa pessoa não é estranha, a sua voz é familiar. Só que eles estavam com seus olhos tão fechados e amargurados. Por que eles estavam amargurados? Estavam tristes, porque eles falam para Jesus que aquele dia era o terceiro dia, e eles esperavam que Jesus remisse a Israel, trazendo uma nova política sobre a nação. Então, como estavam esses dois discípulos? Decepcionados, amargurados, se achando ludibriados, porque eles resolvem sair de Jerusalém e voltar para a sua cidade. Nós vemos, irmãos, quando a nossa alma, ela quer imprimir uma caminhada fora da direção de Deus, quando nós fazemos alguma coisa, né, que a gente não tem a direção nítida de Deus para fazer aquilo, e às vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, né? É sabido que, em razão da situação que eles estavam enfrentando, né, é sabido que, em razão da frustração, embora eles alegassem para Jesus que algumas mulheres foram ao sepulcro, e como encontraram? A pedra removida. E eles chegam a dizer que os apóstolos também foram, e dizem que viram anjos, né? Mas eles dizem, mas eles não o tocaram. Entendemos como esses dois discípulos estavam totalmente fora de um projeto, fora do lugar onde Deus queria que eles estivessem. Ou seja, os fatos, ou os últimos fatos, estavam acontecendo aonde? Em Jerusalém. E por que então eles estavam indo para Emaús? Quantas vezes nós somos atraídos pelo desejo da nossa alma? Quantas vezes nós empreendemos uma caminhada de fuga? Quantas vezes nós procuramos fazer o caminho que Deus não nos mandou fazer, né? Exatamente por uma questão da alma. A alma, ela fica frustrada, decepcionada, se achando enganada, e ela agora, tal qual se deu com o profeta Elias, quando Jezabel disse que iria colocar a cabeça dele num prato, o que Elias fez? Empreendeu uma fuga, fugiu e se escondeu na caverna. E Deus perguntou para Elias: o que você faz aqui? Assim bem como Jesus vai ao encontro dos discípulos. Jesus já tinha se manifestado em Jerusalém, mas eles estavam exatamente com seus corações fora de um contexto. Jesus entra aí na leitura, quando Jesus diz para eles o seguinte, verso 25, disse Jesus: ó nécios
e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. A palavra nécio e tardos de coração, no grego significa embotados de percepção. O que é um machado embotado? É um machado sem fio. É um machado que não faz aquilo para o qual ele foi criado. Uma percepção não mais lógica, uma percepção não mais nítida, uma percepção não mais aprimorada para entender, né? O que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Eu não tenho que sair fazendo caminhada se não houver uma intervenção de Deus, uma direção de Deus, porque eu posso comprometer todo o meu futuro, eu posso comprometer o futuro da minha família, né? E muitas das vezes a gente é alimentado, né, por uma suposta traição, quando a gente também é alimentado porque a gente pensa, agora não tem mais nada a se fazer, então nós vamos voltar para a nossa vida comum. Mas eu queria chamar vocês, a atenção de vocês ainda estão aí. É como a igreja, né? A gente precisa, nos dias de culto, qual deve ser a nossa caminhada? Que caminho nós temos que fazer durante as nossas quartas, domingo pela manhã e domingo à noite? O caminho da casa de Deus, porque é aqui que as coisas estão acontecendo. É aqui que os enfermos estão sendo curados. É aqui que os mortos estão sendo ressuscitados. Eu não tenho nada na minha casa nos dias que eu tenho que estar exatamente na casa do Senhor. É aqui que as coisas vão acontecer. Você pode abraçar o seu irmão e dizer para ele: seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo, porque você veio a um lugar onde as coisas vão acontecer ainda nesta noite. Eles não conheceram Jesus, seus olhos estavam fechados, seus corações estavam preparados para não receber, né? Quando a pessoa ela coloca uma defesa para não receber o que? Novas notícias. Naquele momento, 5, 6 horas da noite, já havia o que? Novas notícias. Eu vim trazer para você uma nova notícia do que Deus é poderoso para fazer ainda nesta noite. Mas os discípulos, eles estavam vivendo um problema sério quando eles estão falando exatamente para Jesus acerca da sexta-feira. Nós podemos traçar aqui um perfil acerca do tempo. Entendamos uma coisa: a cronologia, o tempo, né? Ele é um tempo cronológico, e nós temos a cronologia do tempo, mas também a gente tem a cronologia da nossa alma. Eles estavam no domingo, mas a sua alma, ou a alma deles estavam aonde? Na cronologia da sexta. Eles emperraram na sexta. Eles não queriam sair da sexta. Eles estavam na sua conversa totalmente voltados para que dia? Na sexta. A sexta da morte, do julgamento, da traição, da miséria, né? Da tristeza, do luto, da dor, do sofrimento, da lágrima. Mas ei, eles não estavam mais na sexta. Eles estavam onde agora? No domingo. Quantas vezes a nossa alma quer nos trancar no passado? As coisas continuam acontecendo e detalhes, coisas começam a acontecer dentro de uma nova ótica, dentro de um parecer de ressurreição, de cura, de aberturas de porta. Mas se a gente continuar com a nossa alma na sexta, a gente não vai conseguir enxergar Deus fazendo, porque a nossa alma está presa no passado. Quantas pessoas, irmãos, estão presas no passado? E nós chamamos dessa prisão de cronologia da alma. A alma não quer sair da sexta. Eles poderiam estar conversando acerca das novas notícias, mas eles colocam para Jesus: tudo bem,
Algumas mulheres chegaram a nos dizer que foram lá ao sepulcro, encontraram lá o sepulcro vazio. Depois os apóstolos foram lá também, confirmaram que as mulheres disseram, mas ninguém o viu, ninguém tocou neles. Havia esse sentimento, por isso que Jesus chama eles de nécios, loucos, tardos de sentimentos, atrasados no sentimento. A palavra tardos significa atrasados de sentimento, sabe? A gente coloca muito o nosso sentimento nas coisas do passado, nas tristezas que nós vivemos, nos roubos, nos sequestros, quando as pessoas nos magoaram, quando nós choramos demasiadamente. E mesmo que Deus nos tire da cesta da mágoa, da tristeza, e nos remova para o domingo da ressurreição, no domingo das boas novas, no domingo das portas abertas, no domingo da cura, no domingo onde tudo se faz novo, a gente não quer o domingo porque a gente está preso e engessado na sexta. No céu também fez silêncio. Eles estavam exatamente vivendo esse quadro. Olha o que Jesus faz. E Jesus começou porventura, e Jesus expunha, ou expôs, desde Moisés. Jesus volta no tempo e no espaço, remonta a história, até trazer para eles aqueles dias, né? Nós encontramos também, que eu não posso deixar de falar, é Jesus voltando para buscar aquelas pessoas que ficaram no passado. Eu quero dizer que Deus mandou te buscar nesta noite. Eu quero dizer que Deus mandou trazer o teu sentimento de volta. As dores passaram. Você não está mais na sexta da crucificação. Você está no domingo da ressurreição. Aleluia. Há um mover do Espírito Santo nesta noite para te resgatar. E você não vai poder mais viver essa síndrome de Emaús. O que é síndrome de Emaús? É quando eles empreendem uma jornada ou uma caminhada exatamente no domingo, mas baseados e fundamentados na sexta. Eu não sei o que fizeram com você. O importante é o que você vai fazer com o que fizeram com você. De repente o que fizeram com você te deixou engessado lá atrás, deixou o seu sentimento, né, totalmente desmoronado, destruído, né? Era esse sentimento que havia nesses dois discípulos. Então Jesus começa a remontar a história. Ele volta no tempo, né? E ele agora remonta aquele momento para mostrar àqueles discípulos que eles estavam equivocados. Então Jesus começa, depois de lhes trazer as boas novas, ou as últimas notícias, diga comigo, as últimas notícias em Deus serão sempre melhores do que as últimas. Diga, em Deus, a notícia desta noite vai sobrepor as situações que eu vivi todo o meu passado. Deus remonta a minha história para me fazer bem sucedido nesta noite, porque eu creio que Deus vai me ajudar a entender aquilo para o qual Ele está me buscando nesta noite. Ele está trazendo essa palavra, que a gente tende a isso, né? Essa questão de sempre prantear o passado, até porque a nossa alma, que não foi recriada, muitas vezes ela gosta de viver exatamente isso. Muitas vezes nossa alma está atrasada, quando estamos com a alma presa no passado. Deus aparece e a gente não vê, faz pergunta e a gente responde de qualquer maneira, faz de tudo para nos tirar do abismo, do poço, e a gente faz questão de ser solidários com a nossa própria miséria. A gente não quer ajuda.
Porque a gente aprendeu a cultura do choro, do lamento, do pranto, de estar cabisbaixo, decepcionado, e a gente não quer de novo validar uma história nova, a gente não quer empreender uma nova caminhada, porque a gente muitas das vezes faz uma caminhada de retrocesso, não uma caminhada de avanço. A gente faz uma caminhada de reclamação e não uma caminhada de fé, acreditando que Deus pode mudar todas as coisas. Ele pode, Ele quer. Diga comigo, Deus pode e Deus quer. Faz de tudo para nos tirar do abismo, do poço, e a gente faz cristão. Pessoas que são solidárias às suas mágoas. Pessoas que não querem receber uma cura total, porque já acostumaram a viver dessa forma. Eu falava hoje com a juventude sobre algumas culturas, né? A gente tem a cultura não só do Brasil, mas uma cultura regionalizada. Aí regionalizada a gente tem a cultura da nossa casa, a cultura de como os nossos pais nos trataram, a cultura de como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. E muitas das vezes, irmãos, a gente começa a pegar essa cultura e às vezes a gente acha que a gente não tem um histórico relevante, significativo, para nos levar a um patamar melhor. Eu estava hoje, agora de tarde, ouvindo lá a Mariana pregando, né? Uma conferência lá, no Dr. Mike Murdock em Dallas. Saiu aqui de Itaipuaçu. Ela poderia um dia ter chorado o seu passado, o seu acidente, o seu quase morta, mas a Mariana aprendeu a sair da cesta, porque Deus tinha para ela domingo. Você pode botar a mão no seu irmão e dizer assim: olha, sai da cesta, larga o teu passado, porque Deus já virou a página, porque o Espírito Santo quer renovar suas esperanças, porque o Espírito Santo está aqui e Jesus voltou para te tomar de volta e te levar ao lugar que as coisas estão acontecendo, e esse lugar é a casa dele, é o reino dele, é o poder dele. Cuidado com esse sentimento que a sua alma tenta imprimir dentro de você, né? Quem tem a direção para a gente empreender uma caminhada? Eu sempre digo, todos os dias que a gente sai de casa, a gente ora para Deus nos guardar, para Deus nos livrar de acidentes, para Deus preparar o nosso caminho, para Deus ir na nossa frente. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente ora para sair, não é para chegar. Ou seja, eu não posso, né, definir uma caminhada, uma jornada, o que eu vou fazer, seja lá o que for, se Deus não me dirigir para fazer, se Deus não for comigo nessa empreitada, se Deus não disser para mim que exatamente Ele vai comigo. O próprio Moisés orou, o Senhor disse: não me faça subir se a tua glória não for comigo. Eu não quero ser guiado por vista. Esses dois discípulos estavam exatamente sendo guiados por vista. Esse é o terceiro dia. Nós achávamos que Jesus ia redimir Israel. Nós achávamos que Ele ia trazer uma nova roupagem política. Nós achávamos que nós íamos ser libertados desse reinado romano. Nós achávamos que Ele seria aquele Davi, né? Um homem que puxasse da espada e que libertasse o seu povo. Eles estão falando de alguma coisa que a história já havia uma alteração. Diga comigo, enquanto você está aqui, diga comigo, enquanto eu estou aqui, Deus está mudando a minha história. Diga, enquanto eu estou aqui, Jesus está se manifestando nessa jornada. Vir a esta casa significa você estar onde as coisas estão acontecendo. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Jesus
quer estar conosco. Jesus poderia ter tão somente se manifestado em Jerusalém. Por que Jesus vai atrás dos 2 discípulos? Porque Jesus queria que essa lição ficasse para mim e para você. Quando nós fizermos uma caminhada inversa daquela que Ele quer que nós façamos, se preciso for, Jesus virá e nos vai nos perguntar exatamente por que nós estamos fazendo um caminho inverso. Porque na primeira decepção a gente resolve não vir mais à casa de Deus onde as coisas estão acontecendo? Por que a gente opta em ficar aí na nossa casa que tem uma tipologia de Emaús? A nossa casa, ela tipifica nos dias de culto um lugar de fuga. As coisas não vão acontecer em casa, porque naquele dia que eu deveria estar em Jerusalém, eu achei por bem voltar para Emaús. Isso, meus irmãos, não é um acontecimento que se dá só no Brasil. A gente tem esse tipo de sentimento globalizado, porque aonde existem homens, existe alma, e a gente luta com a nossa alma, porque a nossa alma todo dia ela quer fazer um caminho novo, ela quer ter novas experiências, mesmo nós entendendo que Deus na verdade não nos mandou fazer um caminho, mas a gente está, né? A gente está sempre sob pressão. Diga comigo, não tem pressão. Diga comigo, não tem pressão. Porque quando tem direção de Deus, a pressão acaba. Nós precisamos rever esses valores. E nós, quando Jesus, Ele é convidado, Jesus pega no pão, como de costume. Jesus não comia, porque sempre lhe sentava à mesa. E era comum em Jesus orar pelo alimento. Eles não reconheceram o semblante de Jesus. Jesus conversou com eles durante 11 quilômetros. Eles não reconheceram a sua voz, estavam talvez desconfiados. Mas quando Jesus toma o pão e dá graça, ninguém dava graça pelo pão como Jesus dava. Aquele desfecho exatamente foi o ápice daquele momento. Mas o que aconteceu quando eles abriram os olhos? Jesus desapareceu. E eles agora comentam um com o outro. E abriram-lhe os olhos, verso 31, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu tenho certeza que nesse momento teu coração está queimando. Por que o teu coração está queimando? Porque Jesus está falando com você. E nós não queremos viver o que os discípulos viveram. Nós não queremos ter as experiências que esses 2 discípulos tiveram. Porque agora eles poderiam, né, ali conversar com Jesus, eles poderiam, naquele momento, perguntar para Jesus como foi a ressurreição, como aconteceu aqueles 3 dias quando Jesus estava no centro da terra. Haviam tantas perguntas, né? Parece até o desenho Luna, né? Tantas perguntas. Mas eles ficaram impossibilitados de fazer essa pergunta. Por que eles ficaram? Porque, meus irmãos, nós vivemos na terra que nós denominamos de causa e efeito. A gente colhe o que a gente planta. E muitas das vezes Deus vem para refazer o nosso plantio que foi indevido. Coisas que nós fizemos que não deveria ser feita. Mas mesmo assim, diante de uma caminhada totalmente fora da direção de Deus, Jesus resolve
buscar aqueles dois. Como é importante você e eu sabermos que, por mais que a gente resista, né, à voz de Deus, porque eles estavam com seus olhos fechados, eles estavam definidos que eles deveriam permanecer naquele campo de dor. E quantas vezes, eu quero dizer que essa não é a primeira, não vai ser a última, de uma palavra que Deus vai nos trazer para a gente rever valores, para a gente reflexionar acerca da nossa caminhada. E a pergunta que não quer calar: que caminhada nós estamos fazendo? Quando nós empreendemos uma caminhada, seja ela qual for, a pergunta é: quem é que nos dirige para tomar as decisões, os passos que nós vamos tomar, os lugares onde nós vamos estar, a igreja que nós devemos separar esses dias, forma de negociar, forma de a gente ter planos e sonhos? Quem é que está me dirigindo a essas coisas? Eu tenho direção de Deus. O Senhor já disse para mim que Ele é comigo nessa minha caminhada. O Senhor já disse que vai te abençoar em razão de você e eu submetermos a Ele a sua direção. Vocês estão aí? A gente não sai de um lugar. A gente muitas das vezes tem um sentido amortecido e a alma se atrasou no tempo e no espaço. Ela se nega a receber cura. Mas se você veio aqui nesta noite e você precisa de cura, aqui é o lugar onde as coisas estão acontecendo, porque aqui é o nosso Jerusalém. Aqui não é Emaús, aqui é Jerusalém. É aqui onde a glória de Deus já está manifestada. Quando falamos de síndrome de Emaús, pessoas, como eu disse, que fazem questão de viverem as tragédias do passado. Quando Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo, seja no quesito perdão, seja no quesito reconstrução, seja no quesito acreditar que o nosso Cristo não está morto, porque Ele já ressuscitou. E por mais que a gente tenha sido roubado, sequestrado no sentimento, nas emoções, nos sonhos, nos projetos, nesta noite Jesus está aqui para trazer de volta e te devolver tudo ainda e mais um pouco que você não viveu, mas que Deus está liberando nesta noite, assim diz o Senhor. Você pode dizer para o seu irmão: o Senhor está liberando nesta noite e mais um pouco para que você viva aquilo que o Senhor quer que você viva. Quantas vezes, quando nós falamos da síndrome de Emaús, nós não damos a Deus a chance de trazer atos novos. Diga, atos novos de Deus. Diga, uma nova história em Deus. Diga, um novo projeto em Deus. Às vezes nós temos medo da caminhada. A gente fica muito mais, né, preso ao medo, à preocupação, quando o Senhor já é conosco. Nós vivemos um cristianismo cujo seu fundador ressuscitou. E aonde está Jesus nesta noite? À destra de Deus no céu. O Senhor veio nesta noite para restaurar nossa alma, para dizer que tem um futuro brilhante para mim e para você, que Ele tem uma nova história, um novo plano, como Ele disse a Jeremias: eu pensei que pensamentos tem acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí a gente vai contrastar plano de Deus, pensamento de Deus, e o caminho que Deus tem para nós, que trajetória eu tenho que fazer, e a gente, de repente, nesta noite, se depara com uma caminhada que eu já defini, que eu quero fazer, que ninguém vai me parar,
é isso que eu vou desenvolver, e muitas das vezes a gente não tem direção de Deus para fazer isso. O que eu preciso? Eu preciso de uma direção nítida de Deus. Eu preciso não mais me permitir de ser roubado, de estar vivendo um atraso na minha alma, de estar com o meu sentimento e a minha percepção embotados. Hoje eu preciso ter um novo sentimento, porque eu sou um filho de Deus, eu sou um agente do reino. Eu agora fui chamado para ser paradigma. Eu fui chamado para viver o domingo para frente, não do domingo para trás. Eu fui chamado para fazer ênfase no futuro que Deus tem para mim, não passado de roubo e de sequestro. Deus tem um tempo novo para mim e para você, assim diz o Senhor. Aquilo que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, que não subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para você. E essas coisas só acontecem em Jerusalém, o lugar onde Jesus está já manifestado. Eu quero dizer para você que Jesus está manifestado nesse lugar, porque esse é o lugar que Ele se manifesta todas as vezes que a gente faz esse caminho, porque Ele está aqui, porque Ele definiu esse lugar como lugar de reencontro. Aleluia! Quer fazer para o seu irmão, você está no lugar de reencontro. Diga para ele, você está no lugar das coisas novas. Você está no lugar onde o Senhor está curando. Você está no lugar onde Deus está liberando portas, uma palavra profética. Você está no lugar onde Deus te trouxe para dizer muito bem, porque você não ficou em Emaús, você veio para Jerusalém. Muito bem-vindo! Você que rompeu e saiu da cultura de Emaús, porque você entendeu que é em Jerusalém que Jesus está agindo. Vocês entenderam? Amém. Diga comigo, Emaús é minha casa, Jerusalém é minha igreja. Diga, quando Jesus mandar eu estar na casa dele, vai ser a minha Jerusalém, aonde as coisas vão estar acontecendo. Faça o caminho da casa de Deus, faça o caminho do altar de Deus, traga a sua casa para o altar do Senhor. Não faça intervalo, seja uma pessoa muito precisa na sua adoração, seja um adorador. Imaginemos domingo da ressurreição, as mulheres estiveram no sepulcro, volta com uma notícia, vocês não sabem na última, qual foi? A pedra está removida, o corpo não está mais no lugar. O anjo diz para elas, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus disse, deixa os mortos cuidarem dos mortos. Você não está morto. A tua caminhada é uma caminhada de vida, de novos sonhos, de novos projetos. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus dizer para você que Ele é Deus. Enxergue Deus agindo. Ouça a voz de Deus, não faça resistência, porque os discípulos exatamente assim o fizeram. A alma deles estava com o sentimento, não vou ouvir ninguém, não quero sair dessa síndrome, não quero sair das minhas dores. Eu fecho dizendo que Jesus, só Jesus, volta para nos buscar quando a gente faz um caminho totalmente fora da vontade dele. Jesus poderia estar cuidando dos 11, mas Jesus se importou com os 2, assim como Jesus se importa com você. Que caminho você tem procurado fazer? Que caminho a sua alma tenta fazer fervilhar o teu coração, dizendo que você está indo pelo princípio da racionalidade? É racional. Aonde há racionalidade se não tem Deus dirigindo? A gente quer fazer aquilo que é óbvio, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente entende que é palpável. Eles disseram para Jesus. Os apóstolos também foram ao sepulcro e disseram realmente, e confirmaram que as mulheres disseram,
mas eles não apalparam. Era um coração totalmente indisposto, porque eles se sentiram traídos, embora não houvesse traição. Eles se sentiram abandonados, embora não houvesse abandono. São sentimentos que a nossa alma nos faz ter quando há sentimento totalmente fora. Não existe aquilo que a nossa alma diz que está existindo, porque ela quer, na verdade, que a gente naufrague na fé. Mas o Senhor, diante de toda aquela situação que os discípulos estavam vivendo, Jesus deixa os homens e vai no caminho de Emaús, entra na jornada deles e faz eles enxergarem que eles estavam reclamando e não tinham do porquê. Eles estavam na sexta, quando o domingo já estava, como diz o outro, bombando. As coisas estavam acontecendo em alto nível, numa alta escala. É como eu vejo a glória de Deus manifestada nesta noite, nessa igreja. É como eu vejo a glória de Deus todos os cultos que aqui venho. Como eu saio daqui mais curado. Como a minha semana é poderosa. Como Deus me abre portas poderosas. Como coisas que eu temia que poderiam acontecer deixam de acontecer, porque eu empreendi uma caminhada segundo a direção de Deus. Eu sempre vou fazer o caminho do altar, porque é o caminho da resposta. Abraça teu irmão e diga: faça sempre o caminho do altar, porque é o caminho da resposta. Na tua casa não terá resposta, no médico não terá resposta, mas se você fizer o caminho do altar, haverá livramento na tua casa, haverá provisão sobre a tua família, haverá um futuro certo, assim diz o Senhor. Em todo tempo Ele é Deus sobre a nossa casa. Aleluia. Eu fecho dizendo: talvez você está aqui e vive a síndrome de Emaús. Você se decepcionou, ficou de luto e não tem vontade de ser consolado. Como você chegou aqui? Se você chegou aqui em Jerusalém, é porque o Espírito Santo te ajudou a fazer esse caminho. Essa caminhada de vir, sabe quem o fez contigo? O Espírito Santo. E você vê um lugar onde tudo vai acontecer, porque Ele é poderoso para fazer tudo novo. Saiba perdoar. Tira as amarras que te prenderam na sexta no passado. Rompe com o passado, onde o passado te entristeceu, te decepcionou, e se você não cuidar, a sua alma sempre vai relembrar a sexta. Mas diga para ela que a sexta é coisa do passado, porque você está vivendo as boas novas do domingo. Você está vivendo o domingo da ressurreição. Você está vivendo o domingo das coisas novas. Você está vivendo o domingo onde Deus vai fazer coisas que você nem imagina que Ele vai fazer. Você está vivendo o domingo do poder, da glória do Senhor. Já neste lugar você vai viver o domingo onde tudo acontece. Por que tudo acontece? Porque aonde Jesus chega, tudo se faz novo. Aleluia. Vai novo. Quer vencer? Quer ser livre? Quer viver uma libertação na sua alma? Diga para ela que você não vai ser mais convencido em razão das dores do passado. Você está vivendo a ressurreição de um novo tempo. Você está vivendo a reconstrução de um novo tempo, uma nova caminhada, quando tudo parecia perdido. Quando você estava na sua casa choroso ou chorosa, Jesus foi lá e fez você fazer esse caminho. Foi o que os discípulos fizeram, sim ou não? Olha o que eles fizeram. E aos pais diziam, aí versículo 3, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, ou seja, eles voltaram da onde eles nunca deveriam ter saído. Quem ajudou eles a fazer essa caminhada? Jesus. Jesus vai te ensinar a fazer um caminho de volta, o caminho da reconstrução,
ao caminho onde você vai poder oportunizar você, a sua alma e a alma de outrem, a entender que agora, daqui para frente, tudo se fará novo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eles voltam para Jerusalém e eles comentam com os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, sim, já apareceu para Pedro. Se vocês estivessem aqui, porque depois eu não me atei isso, eu não me prender. Se você continuar lendo 24 de Lucas, né? Você vai ver que Jesus depois aparece a todos eles. Mas os 2 discípulos, Jesus foi buscar. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor disse que é uma noite de busca, de retorno, de você fazer um novo caminho, porque nesse novo caminho que você vai fazer, o Senhor vai te direcionar e você vai ser bem sucedido. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você e por você. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Aleluia. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa, o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. Adore o Senhor. A tristeza se alegrará, nova vida das cinzas surgirá. Jesus te chama. Oh, venha na alta, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha na alta, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu quero te convidar nesta noite. Põe a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos. Eu quero dizer que esta noite é uma noite especial, porque Jesus fez dessa noite uma noite especial. Jesus fez aquela noite porque o sol já estava se pondo, já era aproximadamente quase 7 horas da noite, horário de Jerusalém. A noite tinha chegado e Jesus foi exatamente buscá-los na virada daquela tarde para a noite, porque já Jesus sabia que aqueles 2 discípulos estavam sendo enganados pelos seus sentimentos atrasados. Jesus lhes foi buscar porque Jesus sabia que eles estavam vivendo uma frustração. Jesus lhes foi buscar porque Jesus sabia que só Ele poderia mudar aquela história. E é isso que Jesus está dizendo para você nesta noite. O Senhor Jesus, só Ele pode mudar a nossa história. Quando nós falamos do caminho, da caminhada, da trajetória, da jornada,
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Jesus é o caminho para que nós tenhamos acesso a Deus, e muitas das vezes na nossa caminhada a gente consegue empreender uma jornada, uma caminhada fora daquela que nós deveríamos fazer, porque Deus sabe o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele tem a resposta, a saída. Ele é o Senhor. Eu quero, porque assim como nós pregamos, o meu coração também queima nesta noite, porque o nosso coração queima, porque Jesus está aqui. O nosso coração começou a queimar no dia da conversão e nunca mais deixou de se queimar, porque nós sabemos que é Ele que nos ajuda nos momentos difíceis, é Ele que compreende muitas das vezes as tendências da nossa alma de retrocesso, de tristeza, de luto, de mágoa, de engessamento. Mas Ele nesta noite disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor te trouxe nesta noite aqui para mudar a sua história. Que o teu sentimento, meu irmão e minha irmã, seja recriado. Que a presença do falar de Jesus possa tirar todas as nossas amarras e nos fazer entender que estar nesse lugar significa estar no lugar onde o Senhor marcou esse encontro. E você está aqui e eu quero orar por você. Eu quero orar por todos os nossos visitantes. Quero orar por pessoas que estão desviadas. Quero orar por pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho. Quero orar por você que está triste, você que está vivendo